Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região realiza hoje, dia 5 de agosto de 2022, a solenidade de remoção e promoção de juízes do trabalho. Compõe a mesa de honra Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Sua Excelência, o corregedor do TRT da Terceira Região, desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Sua Excelência, o vice-corregedor, desembargador Manuel Barbosa da Silva. Sua Excelência, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Mata 3, juiz Gesser Gonçalves Pacheco. A secretária-geral da Presidência, Ludmila Pinto da Silva. Registramos e agradecemos as presenças da juíza aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutora Selma Maria de Oliveira Toledo, mãe da juíza Keila de Oliveira Toledo e Veiga. Agradecemos também a presença de familiares, amigos dos empossandos e dos servidores presentes. Convidamos o juiz Vitor Salino de Moura Essa, obedecendo à ordem de antiguidade, para a leitura do termo de compromisso de posse, cujos termos serão repetidos pelos demais empossandos. Pedimos aos empossandos que fiquem em pé. Prometo exercer o cargo com dignidade, cumprindo fielmente os deveres e atribuições, respeitando a Constituição, as leis da República e o regimento interno. Assim o prometo. Obrigada, doutor Vitor. Podem se sentar. Obrigada. Convidamos a secretária-geral da Presidência, Ludmila Pinto da Silva, para a leitura dos termos de remoção e promoção que serão assinados pelo presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen, e pelos juízes. Às 15 horas do dia 5 de agosto de 2022, perante o excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moalen, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, compareceram os meritíssimos juízes e as meritíssimas juízas, Vitor Salino de Moura Essa, Laudenice Moreira de Abreu, Marco Túlio Machado Santos, Marcelo Oliveira da Silva, Luiz Olímpio Brandão Vidal, representado pela meritíssima juíza Keila de Oliveira Toledo e Veiga, Cristiane de Oliveira Lansky, Carla Santucci, por si, e representando o meritíssimo juiz Valder de Brito Barbosa, José Ricardo Dille, por si, e representando o meritíssimo juiz Aguinaldo Amado Filho, Thaisa Santana Souza Schneider, por si, e representando o meritíssimo juiz Geraldo Magela Melo, Vinícius Mendes Campos de Carvalho, Cláudia Eunice Rodrigues, Carolina Lobato Góes de Araújo Barroso, Luciana Jacó Monteiro de Castro, Renato de Paula Amado, por si, e representando a meritíssima juíza Fabiana Alves Marra e os meritíssimos juízes Ordenísio César do Santo e Luiz Evaristo Osório Barbosa. Sandra Carla Simamoto da Cunha, representada pela meritíssima juíza Andressa Batista de Oliveira, para serem empossados e empossadas na titularidade das respectivas varas do trabalho, em virtude de remoção a pedido, na forma do disposto no artigo 22, inciso 10, combinado com o artigo 23, inciso 8, ambos o regimento interno, bem como das portarias número TRT-CM 016-2021 e seguintes, publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 2 de agosto de 2022. E, em razão de promoção pelos critérios alternados de merecimento e antiguidade, os meritíssimos juízes e as meritíssimas juízas Keila de Oliveira Toledo e Veiga, Glauco Rodrigues Bechó, Francisco José dos Santos Júnior, representado pelo meritíssimo juiz Renato de Paula Amado, Rodrigo Cândido Rodrigues, Andressa Batista de Oliveira, por si, e representando o meritíssimo juiz Fábio Gonzaga de Carvalho e a meritíssima juíza Helena Ronda Rocha,
na forma do disposto no artigo 22, inciso 17, combinado com o artigo 23, inciso 8, ambos do regimento interno, bem como das portarias número TRT 10037/2022 e seguintes, publicadas no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 2 de agosto de 2022. Neste momento, tendo os meritíssimos juízes e as meritíssimas juízas assumido o compromisso de bem servir, serão empossados e empossadas como juízes e juízas titulares das respectivas varas do trabalho. E, para constar, eu, Ludmila Pinto da Silva, secretária-geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, mandei lavrar os presentes termos, que lido e achados conforme serão assinados. Tenho a honra de convidar para a assinatura dos termos de posse o excelentíssimo juiz Vitor Salino de Moura Essa, removido para a Vara do Trabalho de Sabará. Juíza Laudenice Moreira de Abreu, removida para a Vara do Trabalho de Curvelo. Juiz Marco Túlio Machado Santos, removido para a 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Aguinaldo Amado Filho, representado pelo meritíssimo juiz José Ricardo Dille, removido para a 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora. Marcelo Oliveira da Silva, removido para a 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Luiz Olímpio Brandão Vidal, representado pela meritíssima juíza Keila de Oliveira Toledo e Veiga, removido para a 2ª Vara do Trabalho de Barbacena.
Valder de Brito Barbosa, representado pela meritíssima juíza Carla Santucci, removido para a 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Para o presidente assinar. Para ele assinar. Fabiana Alves Marra, representada pelo meritíssimo juiz Renato de Paula Amado, removida para a 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Fabiana Alves Marra. Cristiane de Oliveira Lansky, removida para a 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Carla Santucci, removida para a 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. José Ricardo Dille, removido para a Vara do Trabalho de Caxambu. Thaisa Santana Souza Schneider, removida para a 2ª Vara do Trabalho de Contagem. Vinícius Mendes Campos de Carvalho, removido para a 5ª Vara do Trabalho de Contagem.
Geraldo Magela Melo, representado pela meritíssima juíza Thaisa Santana Souza Schneider, removido para a primeira vara do trabalho de João Molevade. Vem, não. Tô achando que tá de férias. Cláudia Eunice Rodrigues, removido para a quarta vara do trabalho de Contagem. Ordenísio César dos Santos, representado pelo meritíssimo juiz Renato de Paula Amado, removido para a segunda vara do trabalho de Betim. Carolina Lobato Góes de Araújo Barroso, removida para a vara do trabalho de Três Corações. Luiz Evaristo Osório Barbosa, representado pelo meritíssimo juiz Renato de Paula Amado, removido para a terceira vara do trabalho de Coronel Fabriciano. Luciana Jacó Monteiro de Castro, removido para a segunda vara do trabalho de Coronel Fabriciano. Renato de Paula Amado, removido para a terceira vara do trabalho de Sete Lagoas. Sandra Carla Simamoto da Cunha, representada pela meritíssima juíza Andressa Batista de Oliveira, removida para a primeira vara do trabalho de Ituiutaba. Keila de Oliveira Toledo e Veiga, promovida para a vara do trabalho de Cataguases.
Glauco Rodrigues Becho, promovido para a Vara do Trabalho de Unai. Francisco José dos Santos Júnior, representado pelo meritíssimo juiz Renato de Paula Amado, promovido para a Vara do Trabalho de Patos de Minas. Rodrigo Cândido Rodrigues, promovido para a Vara do Trabalho de Araxá. Fábio Gonzaga de Carvalho, representado pela eminentíssima juíza Andressa Batista de Oliveira, promovido para a Vara do Trabalho de Paracatu. Andressa Batista de Oliveira, promovida para a Vara do Trabalho de Almenara. Helena Ronda Rocha, representada pela eminentíssima juíza Andressa Batista de Oliveira, promovida para a Vara do Trabalho de Iturama. Para o encerramento, convidamos o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva, excelentíssimo senhor juiz Gésser Gonçalves Pacheco, presidente da Matra, doutora Ludmila. Em primeiro lugar, eu justifico a ausência da desembargadora Rosemary de Oliveira Pires, diretora da Escola Judicial, que teve um pequeno mal-estar e não pôde se fazer presente. E é muito bom vê-los e tê-los aqui neste ato de promoção e remoção. E interessante que eu estava agora numa palestra que o tema era a empatia e a compaixão. E foi uma palestra muito interessante, proferida pelo médico Reinaldo Valácio, é esse mesmo nome dele, do Tribunal de Justiça,
e promovida pelo nosso Comitê de Saúde. E eu fiquei conectando algumas ideias, rascunhei rapidamente alguma coisinha, uma palavrinha para os senhores, mais no sentido motivacional, de acordo com o que esse médico falou. E, na pequena reflexão que fiz, eu fiquei pensando na minha atividade como presidente do tribunal, e que, de certa forma, é muito distinta da atividade que Vossas Excelências estão exercendo hoje, porque, na verdade, eu lido muito pouco com processo judicial. Mas já lidei muito no passado, são quase 40 anos de carreira, mas hoje a menor parte do meu tempo é dedicada à solução de processos. E, não pelo cargo que exerço, mas pela importância do tribunal, eu me sinto no dever de dar-lhes um testemunho, repartindo com os senhores algumas nuances desta minha longa carreira e que eu antevejo também para os senhores uma longa carreira, porque a carreira hoje se tornou bastante extensa. Mas como uma forma de incentivá-los e permitir-lhes, como é de merecimento, que os senhores andem sempre com a cabeça elevada, altiva, porque esta é uma profissão, a profissão de magistrado é, na minha visão, se não a mais importante, uma das mais importantes, principalmente no momento em que, eu não diria nem o Brasil, mas que a humanidade vive. Aliás, sempre foi assim. Magistratura e medicina são as profissões no grau ou na hierarquia dos valores de uma profissão, a meu ver, são efetivamente as mais importantes, porque lidam com a vida, que é o bem mais precioso que nós temos, e com a liberdade, que não é menos importante e nem menos valioso do que a própria vida. E a palestra do Dr. Reginaldo falava sobre empatia e compaixão. E o significado de empatia, essa palavra grega, que origem grega, composta pela raiz pathos, que nós encontramos também em patologia, em simpatia, em antipatia e apatia. A empatia e a compaixão são dois basilares ou princípios que devemos sempre carregar conosco no exercício da nossa profissão, principalmente da magistratura. A empatia como esse colocar-se no lugar do outro. Nós, como magistrados, nem sempre nos colocamos no lugar dos outros, e eu digo isso por mim mesmo. Mas é uma atenção que devemos ter, e falo isso para que eu ouça primeiro essas palavras e coloque-as em prática. Nós precisamos ter sempre essa ideia de nos colocar no lugar do outro, para sentir as dificuldades que o outro tem, as necessidades que o outro tem, e possamos, nessa convivência harmoniosa, nos aproximarmos do outro. É interessante que a pandemia nos fez um mal muito grande. Os senhores todos estão de máscara, eu tirei a minha, mas a comunicação verbal é a menor, ou a parte menos importante da comunicação. A comunicação se expressa mais, dizem os neurocientistas, pelo modo gestual, pelo olhar, a elocução, que fala muito mais que a locução. E as máscaras não permitem que nós possamos ver a expressão facial em toda a sua inteireza, da mesma forma que o sistema... Interessante que essa palestra sobre empatia foi feita à distância, e não é a mesma coisa. Não há possibilidade de empatia em um sistema de audiovisual ou de videoconferências.
não existe empatia, porque nós não conseguimos nos aproximar e sentir de perto o outro. Mas eu estava dizendo que essa nossa carreira é uma carreira longa, difícil e que nos cobra muitos sacrifícios, sem falar da sua subvalorização na sociedade atual. Nós sempre somos vistos como alguém que descontentou a uma das partes do processo. E descontentamos também, às vezes, até os nossos familiares, porque temos que, às vezes, nos afastar, nós temos muito serviço, isso nos toma tempo. Os senhores, eu estou vendo tantos aí que estão distantes, assumindo varas distantes daquela em que residem, e vão ficar longe, ou já ficaram longe da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Isso é sempre muito difícil. É uma carreira, efetivamente, de sacrifício. Mesmo assim, eu não poderia deixar que sempre me realizei nessa carreira. E é o que eu espero que os senhores também consigam se realizar, apesar dessas dificuldades, desse sacrifício. E que tenham exatamente sempre a noção da importância do trabalho do magistrado, que é efetivamente uma base de segurança, é o último recurso que aquele que se sente prejudicado tem para buscar a solução de seus problemas. As obrigações que nós exercemos e tentamos nos deslindar delas diariamente devem se pautar sempre pela boa medida. E aqui estou dando um testemunho, que dou também para mim a todo momento, no sentido de ser uma fórmula para que a gente possa conviver bem com essa carreira que é tão desgastante, tão longa, e que tem todas as dificuldades que eu não preciso enumerar, que os senhores vivenciam isso todo dia. E essa boa medida impõe que nós nos afastemos sempre da mediocridade, porque a mediocridade é sempre rasteira, está sempre muito próxima ao chão. E também nos afastemos sempre dos extremos. Podemos até fazer uma imagem de mediocridade como algo que está ao pé de um morro, extremos, aquela ideia de algo que está no topo do morro, seja porque quem está na mediocridade não tem a visão do todo, seja porque que está no topo vê de muito longe. E nós devemos sempre buscar essa boa medida, que é enxergar com uma angulatura de 180 graus, ou de 360 graus. E como fazer isso? Talvez através de uma ponte entre os topos de dois morros. O que eu quero dizer é o seguinte: nem mediocridade, nem extremismo, nem extremo de um lado, nem mediocridade de outro. Mediocridade é muito simples, a gente sabe bem o que é. E extremismo, porque extremismos, ou falando no plural, extremismos, não variam quanto à sua essência. Pouco importa que tipo de extremismo seja, tem sempre a mesma composição, que é a falta de visão do outro, é a falta de escuta do outro. Interessante que nós conhecemos muitos extremistas que até pendem de um lado para o outro, mas sempre nos extremos. Porque os extremismos, na verdade, são gêmeos. Eles não têm muita distinção. Eles têm uma distinção, às vezes, ideológica ali num certo momento, mas, no fundo, eles falam a mesma linguagem e pensam do mesmo modo, com uma soberba de que são os donos da razão e que só eles estão certos, e sem ouvir o próximo. E esse tipo de doença que hoje contamina toda a sociedade, seja na política, seja no direito, seja em praticamente todos os ramos, não pode permear a vida de um magistrado,
porque a nossa função, o nosso trabalho, se faz justamente esse, de ouvir o outro. Nós ouvimos as partes, ouvimos os advogados, ouvimos o debate, ouvimos os colegas no tribunal, nós ouvimos mais os colegas, propriamente, do que, propriamente, as partes ou os advogados. E aqui a gente aprende muito no tribunal, porque o julgamento na vara, às vezes, pode nos induzir a um extremo, a um ponto que seja considerado extremado ou extremista, porque nós trabalhamos sozinhos. E nós não temos esse diálogo. Aqui não. Aqui eu falo uma coisa, o doutor Fernando pensa outra, me fala, o doutor Manuel pensa outra, me fala, e a gente compõe, tenta acertar. E é muito comum isso a todo momento. Ontem mesmo tínhamos um processo que eu tinha feito um voto, e aí um colega fez uma objeção, olha, acho que isso não seria oportuno de julgar. E eu vi, olha, tem razão. E nós acabamos, majoritariamente, ou a unanimidade, entendemos que era o caso. Coisa que não ocorre na vara, que a gente trabalha sozinho, muito solitário. É mais um ponto do sacrifício da carreira do juiz. Mas, voltando ao que eu estava dizendo no começo, a boa medida, para que a gente possa ter essa boa medida em todo o nosso trabalho, em toda a condução da nossa carreira, nós temos que trabalhar com a perseverança, sem idolatrizar o trabalho, porque aí nós corremos um risco de nos afastarmos da família, da esposa, do esposo, dos filhos, e até de adoecer, porque esse afastamento causa solidão e faz muito mal para nós. Sem nos afastarmos do lazer, da necessidade de cuidar da nossa saúde e tudo mais, mas nós precisamos ter também paciência, perseverança, e a abertura para a escuta das partes, a escuta dos colegas, a escuta da sociedade, do ambiente em que vivemos, aqueles que estão no interior, ouvir a comunidade em que estão, o local em que vão plantar a semente da justiça do trabalho. Agindo assim, eu imagino e penso que todo juiz se torna independente, respeitável e terá sempre a satisfação de decidir e de, quando olhar para trás e for eventualmente rever sua decisão, entender que fez o que melhor podia dentro das suas possibilidades, dentro das dificuldades daquele momento, e vai se sentir satisfeito com o trabalho que foi realizado. E é o que nos dá satisfação, porque é muito ruim a gente trabalhar e sair com a sensação que não fez bem, ou que fez muito apressado, ou que eu fiz correndo porque eu tinha outras obrigações que não seriam do trabalho. Ainda que as nossas decisões não sejam compreendidas e sejam impopulares, nós ficaremos satisfeitos e não nos afetará o que os outros pensem a respeito de nós, porque teremos sempre a consciência de que o trabalho foi feito da melhor forma que poderia ser feito. Então, é com essa palavra de incentivo e de alguém que já está há algum tempo na magistratura, eu queria dizer aos senhores que os senhores estão nesse caminho, devem continuar nesse caminho, devem saber se valorizar, devem saber da importância da função e não se deixem nunca fragilizar pelas dificuldades do momento. Nós temos dificuldades nós todos sabemos quais são, temos essa falta de reconhecimento do nosso trabalho, mas isso não pode permitir que percamos o nosso foco. Sigam em frente, os senhores estão todos de parabéns. Eu gosto muito das sentenças da grande maioria dos juízes de primeiro grau, doutor Fernando, doutor Manuel são testemunhas disso. Nós reformamos pouquíssimas decisões, pontualmente uma coisa ou outra, mas, via de regra, nós temos um corpo de magistrados que está muito bem representado pelos senhores neste momento de promoção e remoção. Muito obrigado e parabéns a cada um dos senhores.
Agradecemos a presença de todos, desejamos uma ótima tarde e convidamos Suas Excelências para a foto oficial. Obrigada.